Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade aqui de forma remota às nossas aulas, da eletiva de matemática básica, certo? Então, para não ficar alguma coisa muito cansativa, eu vou fazer vídeos curtos, ensinando, né, coisas pontuais que vocês precisam aprender, não deixando de considerar o que a gente já aprendeu nas nossas aulas, que foi que a gente viu nas aulas presenciais. A gente viu de forma bem aprofundada as 4 operações básicas matemáticas. Nós vimos adição, subtração, divisão e multiplicação. A gente viu de forma bem aprofundada, a gente fez bastante exercício, tá certo? E com esses exercícios, essa forma aprofundada é que a gente vai dar continuidade, né, em introduzir, os conceitos básicos matemáticos fundamentais para que você tenha êxito, seja na disciplina de matemática, seja na disciplina de química, de física, até mesmo de biologia tem umas partes que precisam também de conceitos matemáticos, tá certo? Então, nessa primeira aula, de forma remota, a gente vai dar continuidade e vamos trabalhar o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal nada mais é do que as transformações de unidades, certo? As transformações de unidades, muitas vezes você vê na química, na física, na própria matemática, muitas vezes os alunos têm muita dificuldade em fazer essas transformações de unidades. Muito porque não sabem, exatamente quais são as unidades que existem e como transformá-las. Então, aqui eu tenho um sistema métrico decimal. Então, é um sistema que vai usar como base o metro. Se é decimal, é porque vai usar, potências de 10, decimal, ok? Então, o sistema que vai usar como base o metro e vai ser, e vai ter também a questão decimal, e vai usar também as bases de 10. Então, para começar, a gente vai trabalhar unidade de comprimento, unidade de capacidade, unidade de massa, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês quais são as unidades que existem, de comprimento. Não existem só essas, porque existe também a do Sistema Internacional de Medidas, né? Essas unidades são unidades desse sistema métrico decimal. Quando a gente estiver falando de Sistema Internacional de Medidas, aí vai aparecer outras unidades, tá certo? Unidade de capacidade, que não confundir capacidade com volume. Volume, você pensa no volume de um corpo. Aqui é a capacidade que um corpo tem, certo? Ele tem aquela capacidade, pode ser uma capacidade momentânea ou pode ser uma capacidade definitiva. O volume de um corpo não, ele sempre é definitivo, A não ser que aconteça algum tipo, algum tipo de modificação daquele corpo. Mas capacidade, um copo, por exemplo, tem uma capacidade de 1 litro, certo? Mas se você quebrá-lo, ele não vai ter mais aquela capacidade. Enfim, então a gente não vai trabalhar capacidade como volume, a gente vai trabalhar capacidade como espaço, certo? Então vamos trabalhar comprimento como distância, capacidade como espaço e massa como quantidade de matéria que o corpo tem, certo? Então aqui, ó, na primeira linha nós temos as unidades de comprimento, na segunda linha nós temos as unidades de capacidade, na terceira linha nós temos as unidades de massa, tá certo? Essas unidades aqui, muita gente não conhece, mas acredito eu que no ensino fundamental vocês viram essas unidades como professor de matemática de vocês. Mas vamos dar uma relembrada. Aqui eu tenho, nessa primeira linha, unidade principal. A unidade principal de comprimento nós vamos estabelecer que é o metro, certo? E tem os submúltiplos e os múltiplos. Como assim, professor? Os submúltiplos são unidades que são menores do que o próprio metro. Então, quando você anda casas de unidades para a direita, significa dizer que você está diminuindo de unidade. Então, você
né, num número, por exemplo, você anda para a direita, você está diminuindo de unidade. Não significa dizer que o número vai diminuir, né? Se você tem um número, por exemplo, se você tem um número 1 e anda casas para a direita, se você andar, por exemplo, uma casa para a direita, né? Como não tem número, vai aparecer um zero. Significa dizer que você está aumentando 10 vezes. Você anda outra casa para a direita, mais um zero, 100 vezes. E assim sucessivamente. Já os múltiplos, né, as unidades que estão à esquerda da unidade principal, são unidades que são maiores do que a unidade principal. Então, para converter da unidade principal para as suas unidades múltiplas, significa dizer que você vai andar as casas para a esquerda, certo? E o número, consequentemente, vai diminuir. Por exemplo, a gente tem o número 1. Andando uma casa para a esquerda, esse número fica 0,1. Andando duas casas para a esquerda, esse número vai ficar 0,01, certo? Então, o número vai diminuindo, certo? Esse princípio aqui, muitos matemáticos chamam de princípio da contagem simples. Porque você vai contar simplesmente pulando de uma casa para outra. Por exemplo, eu tenho 1 quilômetro, quero transformar para metro. Significa dizer que eu vou ter que andar uma casa, duas casas, três casas. Então, se eu tenho 1 quilômetro, andando 3 casas, é adicionar 3 zeros. Eu tenho 1.000 metros. Essa relação é bastante conhecida por causa dessas unidades aqui. Então, vamos trabalhar as unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Perceba que os radicais, né, eles são iguais. Ó. Aqui o KKK. Se você tiver lá numa foto, por exemplo, no Instagram, a foto tem 10K, é uma unidade que é usada, né, é muito usada nas redes sociais. 10K significa dizer que ela tem 10.000 curtidas, porque esse K representa uma potência de 10 elevado a 3. Ou seja, 10 elevado a 3, 100, uma potência de 100. 10 vezes 100, 10.000, né? Então, uma foto que tem 10K, 10.000 curtidas. Aqui, ó, quilômetro, quilolitro, quilograma. Quilômetro, quilolitro, quilograma. Aqui, hectômetro, hectolitro, hectagrama. Decâmetro, decalitro, decagrama. Unidades principais, metro, litro, grama. Os submúltiplos, decímetro, decilitro, decigrama. Aqui eu tenho centímetro, centilitro e centigrama. Aqui eu tenho milímetro, mililitro e miligrama, certo? Unidades usuais, vamos lá, o que a gente mais conhece. É muito usual a gente usar o centímetro, muito. O próprio metro é muito usual. E o quilômetro, muito usual. Daqui na unidade de capacidade, o litro é muito usual e o mililitro também é muito usual. Você vai já entender porque essas unidades são bem usuais. Na unidade aqui de massa, o quilograma é muito utilizado, grama também é muito utilizado e a miligrama também é muito utilizado. Então perceba que não são todas as unidades que são usadas, mas você precisa saber de todas. A dica que eu dou, você sabe os radicais, então é só colocar, né, a unidade que você quer. Então lembrando que unidade de comprimento, capacidade e massa, o princípio é o nosso querido princípio da contagem simples. Fica muito fácil, certo? Professor, dê um exemplo. Vamos lá, resolver um exemplo aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Vou resolver esse exemplo aqui e vou colocar algumas atividades aí para você treinando o que você viu aqui no vídeo. Você olha o vídeo e vai treinar nas atividades. Diz assim, uma vaca percorreu num dia 6,05 hectômetro. Então é muito difícil você trabalhar com essa unidade no dia a dia. Mas no exemplo de uma questão, certo? No Enem cai essas unidades também. No SPAES cai muito. Então as unidades que a gente precisa trabalhar. No dia seguinte percorreu 0,72 km.
podemos dizer que essa vaca percorreu nos 2 dias uma distância de quantos metros? Então, você vai ter que somar a distância do primeiro dia com a distância do segundo dia. Beleza, mas para somar, você precisa primeiro padronizar a unidade. Então, você precisa transformar esse número para metro e esse número aqui também para metro. Então, vamos lá. Lembrando, os radicais que são a unidade, né, padrão aqui é o metro, os radicais são múltiplos do metro. Eu tenho o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, exatamente. Unidades que são submúltiplos do metro, eu tenho o decímetro, eu tenho o decímetro, eu tenho o centímetro e eu tenho o milímetro, certo? Então, aqui é a tabela que a gente acabou de ver lá e você precisa decorar esses radicais para conseguir montar a sua tabela. Se fosse montar a tabela, sei lá, da capacidade, eu tenho aqui quilolitro, eu tenho aqui hectolitro, aqui eu tenho decalitro, certo? A unidade principal é o litro, né, que a gente vai trabalhar. Eu tenho decilitro, eu tenho centilitro e eu tenho o milímetro, certo? Então é bem fácil, né? Basta decorar os radicais que você consegue montar essa tabelinha bem. Então tá aqui a nossa tabela que a gente vai usar. Beleza? Então vamos lá, o primeiro número, 6,05 hectômetro. Converter esse número agora para metro. Tá aqui, o hectômetro. A gente localizou, tá bem aqui. Quantas unidades precisa até chegar no metro? Precisa de uma, precisa de duas. Ou seja, você vai pegar esse número e vai deslocar a vírgula 2 casas para onde? Para a direita. Esse é o princípio da contagem simples. Então, se você pegar a vírgula e deslocar 2 casas para a direita, então essa vírgula desloca uma casa, esse número vira, né, o 60,5. Desloca mais uma casa, esse número vira os 605 metros. Ok. Agora vamos pegar o 0,72 quilômetro e vamos converter para metro. Então aqui eu tenho quilômetros. Então anda uma casa, anda 2 casas, anda 3 casas. Então esse número aqui, para você converter de quilômetro para metro, você vai ter que andar 3 casas, tá certo? Então vamos lá. Andando uma casa, esse número vai ficar 7,2. Andei uma casa. Andando mais outra casa, esse número vai ficar 72. Andei a vírgula mais uma casa. Andando mais outra casa, significa dizer que você vai adicionar um zero. Então aqui eu andei 3 casas para o sentido que eu estou, né? Que eu estou transformando. Então eu estou no sentido para a direita, então vou andar a vírgula, né? Vou andar com a vírgula para a direita. Então aqui vai ficar 720 metros. Então somando, né? Que é o que ele quer. 5 mais 0 é 5. 0 mais 2 é 2. 6 com mais 7, 13.325 metros. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Né? Vocês podem deixar o comentários, né, de críticas construtivas, né, de sugestões para nossas aulas, certo? Comentários que sigam uma questão ética, né? Que a gente tem todo um trabalho aqui de preparar esse conteúdo para vocês. Então, deixe os comentários o que vocês acharam, o que é que pode melhorar. E as aulas elas vão ficar nesse formato, que eu percebo que é um formato que dá mais certo, porque aulas de menor duração, né, de conteúdos mais objetivos, é uma aula que chama mais a atenção de vocês. Então, beleza, pessoal. Não vejo a hora da gente voltar para nossa sala de aula. E enquanto isso não ocorre, a gente vai estudando aqui nossa forma remota, certo? Beijão para vocês e até a próxima.